Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Brasileirão 2017, 34ª rodada, faltando 4 para terminar. E vamos rapidamente falar do Fluminense, vamos falar do Tricolor de Laranjeiras que fechou a rodada para os cariocas. A rodada para os cariocas não foi boa. Botafogo perdeu, Flamengo perdeu, Vasco empatou em casa e o Tricolor perdeu fora de casa para o Cruzeiro. Bom, esse jogo do Fluminense contra o Cruzeiro era muito complicado, Como eu falei que o jogo do Flamengo contra o Palmeiras ia ser muito complicado, ia ser muito difícil o Flamengo ganhar, eu também disse que esse jogo do Fluminense contra o Cruzeiro ia ser muito complicado para o Fluminense. Principalmente porque o time do Cruzeiro já está jogando em ritmo de festa. O time do Cruzeiro ganhou, legal. Perdeu, também legal. O time do Cruzeiro está jogando para honrar a camisa só. Ou seja, eles não têm pressão, eles podem tentar uma jogada. Eles estão jogando, estão correndo, estão desempenhando, estão indo, mas não tem mas muita coisa a perder. O time do Cruzeiro, na verdade, vai até nas 2 últimas rodadas, o time do Cruzeiro pode definir quem vai para a Libertadores ou não, porque o time do Cruzeiro pega nas 2 últimas rodadas o Botafogo e o Vasco. E como o Vasco e o Botafogo estão brigando pela Libertadores, de repente o fiel da balança vai ser esse jogo contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro está tranquilão. E o Fluminense não. O Fluminense está precisando somar pontos para sair daquela zona de confusão e quem sabe, numa sorte aí, pensar numa coisa maior. Só que essa pensar na coisa maior, sinceramente, torcida tricolor, não dá. O time do Fluminense é muito alto e baixo. O time do Fluminense não é diferente do Flamengo, não é diferente do Vasco, não é diferente do Botafogo. Não é diferente. Todos os times cariocas estão assim, alto e baixo. O que menos fez isso foi o time do Botafogo. O menos. E o que menos está fazendo isso agora é o Vasco. Mas mesmo assim, todos estão oscilando muito. E o Fluminense foi lá para Minas Gerais jogar contra o Cruzeiro tranquilão, já na sombra e água fresca, foi sem o Sornoso e sem o Henrique Dourado. Foi com o Pedro ali na frente, o Marlon Freitas no meio, com o Endel e o Douglas Escavo por um lado, o Marco Júnior por outro, o Henrique, Renato Chaves, ali o Marlon e o Lucas. E o Fluminense tentou. O que foi que o Fluminense fez no primeiro tempo? O Fluminense deu campo pro Cruzeiro. E o Fluminense estava marcando da sua intermediária para trás. O Cruzeiro vinha tocando bola, passava do meio de campo, não tinha ninguém do Fluminense marcando. E o Cruzeiro foi ali tocando, conseguiu algumas infiltrações. O Fluminense também conseguia tentar sair rápido pelas laterais com o Scarpa e com o Marco Júnior. Estava um jogo interessante, porém, você percebia que o jogo estava assim, meio ritmo de treino, tanto para o Cruzeiro quanto o Fluminense estava meio em ritmo de treino. E o Fluminense, como estava faltando alguns de seus jogadores, principalmente o Dourado e o Sornosa, o Fluminense foi levando o jogo em banho-maria, foi tocando, tentava acelerar o jogo de vez em quando, tentava não dar brecha, não dar contra-ataque o time do Cruzeiro, mas o time do Fluminense é um time, a molecada não consegue ficar atrás, então partia para cima, de vez em quando dava um espaço pro Cruzeiro, e o jogo estava assim, desenrolando, o Fluminense não estava jogando mal, o Cruzeiro também não estava jogando mal, mas é um jogo que estava meio em banho-maria. Até que num lance fortuito, onde o Scarpa chutou uma bola fraca, bateu no jogador do Cruzeiro, sobrou pro Pedro logo no início do jogo, o Pedro dentro da área chutou e fez 1-0. Logo no início do jogo, o Pedro meteu 1-0, 1-0 Fluminense, fora de casa, beleza, agora vamos acalmar o jogo. Só que todo mundo sabe que o time do Fluminense não é um time que acalma muito o jogo. O time do Fluminense não consegue ficar atrás, ele não sabe marcar atrás. O time do Fluminense é um time que gosta de jogar bola. É um time corajoso, mas de vez em quando é um time até um pouco irresponsável. Porque tem que segurar um pouquinho a bola, mas a irresponsabilidade, quando eu estou falando de responsabilidade, não é um time que não está nem aí para o resultado. Não é isso. O time do Fluminense
se importa com o resultado, sim. Só que quando a gente fala naquela responsabilidade de tentar o segundo, de tentar o terceiro, não querer ficar atrás, não se acovardar. E o time do Fluminense continuou jogando. O time do Fluminense teve uma chance de fazer o segundo, só que o Fluminense não ficou todo atrás. O time do Fluminense continuou, quando marcava lá atrás, quase todo mundo dentro da área. E o Cruzeiro veio tocando, chutava a bola de fora da área, tentava cruzamento da área, e o Fluminense tentando sair com muita velocidade. E até algumas vezes estava até conseguindo, mas estava errando no passe. Como é que o Cruzeiro conseguiu o gol? Veio tocando a bola pelo meio, uma disputa ali, o pé de ferro do jogador do Fluminense com o jogador do Cruzeiro, ela naquela disputa do meio ali, até que sobrou para o jogador Romero do Cruzeiro, se eu não estiver enganado, o nome dele é esse. Ele me deu um bico de fora da área, me bateu no zagueiro Henrique, pegou um efeito, encobriu o Cavalieri e o Cruzeiro empatou. Merecia o empate o Cruzeiro? Merecia, porque ele estava indo atrás, estava correndo. O jogo até aquele instante, 1-1, se fazia justo. O Fluminense não estava mal, o Cruzeiro não estava mal. Estava, como eu falei, um jogo meio insosso. Parece que eles estavam em ritmo de treino. E o Cruzeiro foi tentando, só que o Fluminense estava melhor. A partir desse gol, o Fluminense teve mais chance de fazer o segundo do que o Cruzeiro de virar. Teve uma chance com o Scarpa, que ele pegou mal, e teve uma chance clara com o Wendel. Veio 3, 4 jogadores do Fluminense que entraram contra 2, 3 do Cruzeiro, que o Wendel sobrou na frente dele e chutou fraquinho no meio do gol a mão do Fábio. Não se pode perder oportunidade dessa, principalmente jogando em casa. E um contra-ataque muito rápido do time do Fluminense, que o Fluminense poderia ter virado o primeiro tempo 2-1, teve chance. O Cruzeiro depois teve uma chancezinha também de fazer o segundo gol, mas as duas melhores chances que poderiam ter saído do gol do jogo foi do Fluminense. Uma com o Scarpa, que ele chutou fraco, chutou de direita, que se ele olha para o lado, tinham 2 jogadores entrando, o Marco Júnior e o Pedro. Ele fez a opção errada de chutar, ele poderia ter tentado tocar essa bola, e a outra do Henrique, que estava cara a cara, ele chutou fraco e perdeu o gol. Então terminou o primeiro tempo 1-1. Jogo bonzinho, os dois times jogando relativamente legal, mas estava meio insosso, para que estava faltando alguma coisa. Virou o segundo tempo. Segundo tempo, jogo aberto. Jogo aberto. Parece, como eu falo de vez em quando, eu faço aqui na minha resenha, luta de MMA. Todo mundo, os dois lutadores abraçaram os braços e trocação, dá e toma, e ninguém tentava se defender. E foi esse o jogo. No segundo tempo, início do segundo tempo, o Fluminense atacava e dava contra-ataque. O Cruzeiro ia, atacava, o Fluminense recuperava e dava contra-ataque. E ficou esse jogo completamente aberto, jogo legal de se ver, para as torcidas meio que apavorados, os treinadores também, mas um jogo aberto. Para o Cruzeiro, esse jogo aberto não irritava muito, porque o Cruzeiro, na verdade, não tem nada a perder. Tem o nome, a camisa, tá, mas joga mais tranquilo. Fluminense não. Aquele jogo aberto era bem complicado. Um pontinho fora de casa é bom. É isso que eu falo de vez em quando, falta ao time do Fluminense, uma consistência maior, um pensamento maior de cadenciar o jogo, quebrar o jogo, não correr, estava empatado, tentar fazer o segundo, mas com calma, com paciência. Não, e o time do Fluminense foi para correria, e foi tentar, e correria dali, e o jogo completamente aberto. Até que o jogador do Fluminense, o Marlon, numa infelicidade, a bola já tinha tomado o cartão amarelo, a bola bateu na mão dele. Depois de um tempo, fala, não fala, o juiz foi lá e expulsou ele. Primeiro, o juiz só tinha marcado a mão. Os jogadores do Cruzeiro foram lá e reclamaram. Ele não expulsou. Passado-se 1 minuto e meio, o árbitro de trás, o quarto árbitro, sei lá quem foi que falou alguma coisa, ele foi e expulsou. O Abel já tinha mandado o Léo aquecer, porque já tinha saído no lucro, porque aquela mão dele cortou o contra-ataque do Cruzeiro. Na verdade, era para ele ser expulso sim, era para ele tomar o outro cartão amarelo e ser expulso, porque aquela mão cortou o contra-ataque rápido do Cruzeiro. Depois, o que atrapalhou foi que o juiz ficou naquela indecisão e não expulsou. Depois alguém deve ter falado, meu irmão, ele cortou o contra-ataque, expulsa. Ele foi expulsou. Assim que ele foi expulso, que bateu-se a falta, saiu o gol
do Cruzeiro a virada 2-1, que não estava impedido, o jogador do Cruzeiro não estava impedido. A zaga do Fluminense, o time do Fluminense fez uma linha dentro da área, mas fez errada, porque ficou um jogador fora. E eu não me recordo, mas acho que o jogador que estava fora dessa linha era o Renato Chaves. O Renato Chaves deu condição para todo mundo do Cruzeiro. A bola foi batida alta, em curva, o jogador do Cruzeiro entrou, já quase na barreira de trave, tocou, a bola entrou 2-1. Passado-se um minuto e meio, uma reclamação danada, o time do Fluminense corre para um lado, corre para o outro, fala com o juiz, fala com o bandeirinha, fala com um, fala com o outro, que eu não entendi nada. Depois, quero falar que parece que quando saiu o gol, o bandeirinha não correu para o meio, ele ficou esperando, ou o juiz não correu para o meio, ficou esperando alguma coisa, ele ficou um tempo olhando para ver se aconteceu alguma coisa, e depois que ele deu o gol, eu acho que ele ficou olhando para ver se o bandeirinha dá impedimento ou não. Sei que ele marcou o gol, ficou lá uns 4 minutos reclamando se é ou se não é. Acabou que foi gol, e gol válido porque não estava impedido. O jogador do Fluminense deu condição para qualquer um do Cruzeiro entrar. Foi um erro ali de marcação do Fluminense, mais uma bola alta. E o Cruzeiro fez 2-1. Com o Fluminense com um a menos, parece que o Fluminense deu uma desorganizada completa ali. O Abel pegou Scarpa, jogou a lateral esquerda até fazer a mudança, e o time parece que deu uma embaralhada e se abriu todo, e foi para frente, se abriu todo. E o Cruzeiro só não fez mais gols, porque o Rafael Sobis, eu não sei se ele estava sentindo alguma coisa, mas ele correu, ele entrou, ele e o Cavalieri sozinho, o Sobis e o Cavalieri sozinho. Ele poderia fazer qualquer coisa, driblar, fazer qualquer coisa, mas ele parece que estava correndo com medo de chegar na bola. Ele parece que estava sentindo câimbra, eu não sei. Sei que ele chegou na bola e chutou mal, e o Cavalieri pegou. Se é um jogador com mais disposição, tinha entrado na área, tinha dado um tapa pro lado, tinha tirado o Cavalieri e tinha feito o gol. Por sorte, não saiu o gol. E o Cruzeiro continuou em cima. O Fluminense, um time corajoso, foi partir para cima para tentar também fazer o segundo e empatar, pelo menos, até que o Cruzeiro chegou no terceiro. Como? Um toque quase que de salão, de futebol de salão, dentro da grande área. Tocou 1-2, sobrou pro Thiago Neves, pum! Gol. 3-1. Cruzeiro, Thiago Neves não comemorou, falou que foi por causa do Abel, que é muito amigo do Abel, era muito amigo do filho do Abel, da torcida do Colô. A gente entende, ele fez o terceiro gol. Depois o Abel fez umas mudanças ali, tirou o Scarpa, que não gostou muito, mas não tinha muito o que fazer mesmo, tirou o Scarpa, colocou o Matheus Alessandro, depois ele tirou o Marco Júnior, colocou o Wellington Silva, mas já não tinha muito o que fazer. Mas mesmo assim, o time do Fluminense foi um time guerreiro, foi para cima, tentou, tocou. O Cruzeiro teve chance de fazer o quarto, o quinto, mas aí o Cruzeiro também tirou um pouquinho o pé, estava tocando a bola, errou muito passe, mas o jogo foi bem animado no segundo tempo. E o Fluminense, até tomar o gol, até tomar o segundo gol, o jogo estava parelho. O primeiro tempo foi um jogo muito parelho, e o segundo tempo, até o Fluminense tomar o gol, estava muito parelho. O jogo aberto, poderia sair gol de qualquer lado, só que aí o Cruzeiro acabou fazendo o gol quando o lateral esquerdo do Fluminense, o Marlon, foi expulso. E merecidamente expulso. E o segundo gol do Cruzeiro, não tinha ninguém impedido, foi um gol legal. Bom, o Fluminense perdeu, não era nada coisa de outro mundo, jogou sem alguns titulares, fez um jogo legal. Depois que foi expulso, aí o jogo já muda de figura, que já a tática já vai toda embora. O Abel até tentou, mas não tinha muito o que fazer, jogando fora de casa, perdendo de 2-1, depois tomou o terceiro com outro time, sem obrigação de nada, jogando tranquilo, aí fica muito, muito difícil. O que o Fluminense não podia era tomar uma goleada, que aí ia baixar muita moral da molecada. Agora o Fluminense tem um jogo que provavelmente é para colocar a faixa o time do Corinthians, provavelmente é para colocar a faixa o time do Corinthians, que o campeonato já acabou em relação ao campeão. O campeão é o Corinthians, não vai acontecer um terremoto, não vai acontecer nada disso, não vai acontecer nada demais. O Fluminense vai jogar fora contra o Corinthians, e depois tem 3 jogos
se eu não estiver enganado, é contra Ponte Preta, Atlético Goianiense e Sport. Ou seja, são 3 times que estão na parte de baixo da tabela. Não são jogos difíceis que dá para o Fluminense, desses jogos aí, ganhar pelo menos uns 2, ou ganhar um, empatar o outro. O Fluminense continua a 7 pontos da zona de abaixamento ali. Não vejo risco pro Fluminense, acho que mais uma vitória aí desses jogos que faltam. Mais umas 2 vitórias, ele tem mais 4 jogos. Mas uma vitória, um empate, eu acho que resolve, mais 4 pontos resolve aí pro Fluminense, sem risco de nada. Sonho de Libertadores era impossível. O Abel fez o que dava no ano, os jogadores fez o que dava no ano, não tinha como ser muito melhor do que está sendo, pelo um monte de jogador machucado, pela falta de investimento também. E é isso que aconteceu com o Fluminense, está acontecendo no ano. Nesse jogo, o Cruzeiro ganhou, que estava sem muita obrigação, o Fluminense fez o que pôde, até, como eu falei, até a expulsão, o jogo estava muito parelho, muito igual, mas depois, jogando com a menos, ficou mais difícil, o Fluminense ainda tentou, se abriu e acabou tomando o 3º gol. Torcida tricolor, essa foi a minha visão aí do jogo do Fluminense contra o Cruzeiro. Meu amigo Marcelo Barros, da Rede Show de Bola, meu amigo, deu flusão, não deu. Não jogou mal não, não achei que o Fluminense jogou mal não. Meu chefe, Antônio Lima, Pimenta, Vasconcelos, meu amigo Vasconcelos, não deu. O Fluminense não jogou mal, como eu estou falando, não achei que jogou mal não. Mas diante das circunstâncias era muito difícil com a menos. Então agora é aguardar a próxima rodada. Outra parada indigesta. O Fluminense vai jogar fora de casa contra o Corinthians podendo ser campeão já em casa. Então o Corinthians vai vir para cima para tentar esse título logo, sacramentar esse título com 4 rodadas de antecedência. Diante de tudo que aconteceu, apesar do Corinthians fazer um futebol feio, futebol bem abaixo, vai ser um dos piores times, ou o pior time a ganhar o Campeonato Carioca na história do Campeonato Brasileiro, na história dos campeonatos que eu tenho conhecimento, mas mereceu, porque os outros times que estão abaixo dele não fizeram nada para tirar o título dele, então o título vai ser merecido, apesar de eu ver o time do Corinthians bem médio e um futebol bem feio. Mas fazer o quê? Os outros times jogaram pior, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Então, torcida tricolor, essa foi a minha visão. Os cariocas derrapando, os cariocas perdendo, os cariocas não querendo chegar na Libertadores, todos os cariocas estão fazendo uma força danada para os outros times passarem, Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo, estão fazendo de tudo para o São Paulo passar, para o Bahia passar, para o Atlético Mineiro passar, que a impressão que dá é que os cariocas não querem ir para a Libertadores, eles querem jogar o primeiro semestre só o Campeonato Carioca, ninguém quer Campeonato Internacional nenhum, é essa a impressão que está dando. Mas mesmo assim, eles perdendo, eles continuam, pelo menos 2 ali naquela zona de luta da Libertadores, sem merecimento, principalmente o Flamengo. O Flamengo não merece estar ali. O Flamengo merece sair da zona de Libertadores e entrar um outro time. O Bahia que tá merecendo muito mais do que o Flamengo está ali. O Botafogo não, mas o Bahia merece estar ali no lugar do Flamengo, o Vasco até merece estar no lugar do Flamengo. O Flamengo não, tem que estar fora da Libertadores mesmo. E o Fluminense não tinha chance para isso. Então, meus amigos tricolores, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo, Magalhães, aguardar a 35ª rodada, Corinthians e Fluminense, lá em São Paulo. Aí a papo outra resenha. Até mais, tchau!